Olá, amigos do canal Porta dos Pesadelos. Hoje apresentamos uma história de terror real e exclusiva. A Maldição da Máquina de Tatuar Vintage. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e comentar. Seu apoio é muito importante para o crescimento do canal e para investirmos cada vez mais para te entregar vídeos inéditos e de alta qualidade e criatividade. E lá vamos nós. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Levítico 19, 28. Conto de terror real. A máquina de tatuar vintage. Meu nome artístico é Noslen. Sou um artista de tatuagens e a história que vou contar para vocês hoje é sobre uma terrível maldição que carrega uma antiga máquina de tatuar que um colega de profissão comprou em uma venda de garagem quando viajou para Maryland, Estados Unidos, e trouxe para o estúdio que trabalhávamos na Galeria do Rock, no centro de São Paulo. Trabalhar como tatuador no Brasil era muito difícil nos anos 90, pois essa arte era considerada coisa de delinquentes, bandidos e todo tipo de pessoas desprezadas pela sociedade. Desde pequeno, sempre fui atraído por artes. Passava horas e horas desenhando em papéis de pão que minha mãe guardava para mim. Com o tempo fui evoluindo e comecei a me interessar por bandas de rock e, consequentemente, por tatuagens. A primeira que fiz foi usando agulhas e tinta de caneta Bic. Foi um desenho bem simples e até hoje tenho no braço. Com o passar do tempo, fiz vários cursos de desenho e de tatuagens e comecei a trabalhar em um pequeno estúdio no bairro em que morava. Como meu trabalho começou a ficar conhecido, recebi o convite para trabalhar em um estúdio na Galeria do Rock e é a partir daí que as coisas começaram a ficar estranhas. Entre os tatuadores existia um em especial. Seu nome artístico era Crone, e seus traços são considerados os mais precisos do meio artístico. Não posso dizer o nome do estúdio, pois ele funciona normalmente nos dias atuais na galeria, e não quero atrapalhar os negócios do seu dono, que é um investidor e emprega muitas pessoas. Aprendi muito com o tatuador Crone, que era um cara muito bacana e aberto a passar seu conhecimento. Além das suas artes incríveis, Crone era conhecido por fazer tatuagens indolores. Quem tem tatuagem sabe que dói muito em algumas partes do corpo, um pouco menos, mas todas doem. Para você ter uma ideia de como é a dor de uma tatuagem, é a mesma que você sente ao cair no cimento e ralar o joelho. Só que neste caso, a dor passa em segundos, enquanto durante a tatuagem, essa dor dura por horas. A última tatuagem que fiz demorou 12 horas para ser concluída, então foram 12 horas sentindo minha pele ser esfolada continuamente. Em nosso dia a dia, como tatuador, muitas pessoas chegam ao estúdio bêbadas ou drogadas para diminuir a dor, mas não adianta. A partir da primeira agulhada, a pessoa fica careta. Enfim, todos que conheci que se tatuam com Crone pareciam entrar em transe e não reclamavam de dor. Um dia resolvi fazer uma tatuagem com ele para ver se era verdade e, pasmem, tatuei a minha mão, um dos lugares mais sensíveis, e não senti nada. Foi bizarro. No mês de janeiro de 2018, o dono do estúdio fez uma campanha entre o time de tatuadores, éramos em 10 tatuadores, e aquele que cumprisse a meta de vendas do semestre ganharia uma viagem para os Estados Unidos e ficaria 15 dias trabalhando em um estúdio famoso de lá, além de ter 15 dias de férias, com tudo pago. Sim, meus amigos, existem metas a serem cumpridas por tatuadores também. Um detalhe que não mencionei é que Crone era o único tatuador que não tinha nenhuma tatuagem. Estranho isso. É como VCIE a um cabeleireiro careca, mas enfim, ele tinha que saber tatuar e não se tatuar. Cheguei a perguntar para ele por que não tinha tatuagem, e ele apenas disse que fazia parte do acordo que tinha feito com seu pai, e que se quebrasse essa promessa, teria que deixar de tatuar. Bom, confesso que meus pais também não ficaram felizes quando abandonei o curso de medicina para assumir a profissão de tatuador. No final do semestre, a campanha foi apurada. E sem surpresa nenhuma, Crone teve a melhor performance e ganhou a viagem. Não quero lembrar que fiquei em segundo lugar por apenas R$ 500 no total.
A viagem foi no mês seguinte da apuração e Crone foi feliz, pois nunca tinha saído do Brasil. Com a ausência de Crone, a demanda de trabalho aumentou bastante, pois os clientes da Crone precisavam ser atendidos. No mês seguinte, Crone chegou de viagem. Ele estava muito contente e contou muitas histórias sobre o que aprendeu no estúdio de lá. Ele afirmou que, pelo que pode ver, nossos artistas são muito mais criativos que os americanos. Em seu primeiro dia de trabalho depois da viagem, pude ver que ele estava com uma máquina de tatuagem diferente, retrô. Sou colecionador de antiguidades e perguntei para ele qual era aquela novidade. Ele sorriu e disse que ao passear pela cidade de Maryland, viu uma venda de garagem, algo muito comum nos Estados Unidos. E que viu aquela máquina do lado de algumas câmeras velhas. Ele chamou o senhor que estava vendendo as coisas e perguntou sobre a máquina. O velho homem ficou confuso, pois não se lembrava de ter aquela máquina e muito menos de ter a colocado para vender. Nisso, seu filho, que atendia a outras pessoas, falou para ele: "Pai, eu vi um homem com uma blusa de couro preta, escrita Hells Angels, deixar algo aí e sair em uma moto shopper, sem nem olhar para trás. Fui ver se ele tinha roubado algo e não. Ele só deixou isso aí que eu nem sabia o que era e foi embora. Deve ser uma doação, sei lá." Crone sentiu uma atração muito grande por aquele objeto, que tinha uma arte bem diferente e uma inscrição que não sabia reconhecer. Era como se a máquina falasse com ele. Então ele perguntou quanto custaria a máquina, se estava funcionando e tal, e o homem velho apenas disse: "Pode levar. Deixaram aqui de graça e não faz sentido que te cobre." E foi assim que Crone ganhou essa máquina. Crone testou a máquina ainda nos Estados Unidos, mas não tatuou ninguém. Aquela seria a primeira vez que ele faria isso em solo brasileiro. Achei a história muito estranha, mas pelo que sei, nos Estados Unidos o que mais tem são pessoas estranhas. Enfim, Crone tinha uma cliente no início daquela manhã. Era uma mulher de mais ou menos 27 anos. O seu desejo era tatuar uma La Muerte em suas costas. Essa é uma entidade muito famosa no México, que é um dos países que melhor sabem homenagear a morte. O estilo de trabalho de Crone era muito peculiar. Ele fazia uma arte totalmente do zero, apenas ouvindo o que o cliente queria. E se o cliente não concordasse ou quisesse outro desenho ou um desenho pronto, Crone não atendia mais. E assim ele fez o desenho, uma linda La Muerte, porém algo me chamou a atenção. No desenho, a La Muerte estava com uma faca cravada no peito. Ele, quando desenhava, parecia estar em transe. Ao mostrar a arte para sua cliente, ele apenas disse: "Essa é La Muerte sendo morta. Faz sentido, não faz?" perguntou para o cliente. E ela disse que havia sonhado com o desenho. Crone então fez o transfer para as costas da mulher, pegou a sua nova antiga máquina e começou a tatuar. A mulher emitia gemidos de satisfação durante a sessão da tatuagem. Ela disse que estava sentindo prazer e nenhuma dor. Em apenas 2 horas, Crone terminou a arte que ficou perfeita. Ele informou ao cliente dos cuidados que teria que tomar e indicou a pomada Bepantol para que ela aplicasse na recuperação. Naquele mesmo dia, Crone atenderia mais um cliente. Normalmente, Crone não costuma atender mais de uma pessoa por dia, mas ele estava empolgado com sua máquina. O segundo cliente era um cara que já tinha feito várias tatuagens conosco, mas ele queria uma tatuagem do Crone. E como já expliquei, o desenho de Crone era sempre inédito. Esse cliente era apaixonado por carros e pediu que Crone fizesse a tatuagem do seu carro, um Opala preto em suas costelas. Alerta: a costela é o pior lugar para tatuar no corpo. A dor é comparável a escorregar em um tobogã de giletes e cair em uma piscina de álcool com sal. Dá para imaginar a dor? Já vi fisiculturistas de 2 metros de altura desistirem de tatuar e saírem correndo do estúdio. Crone fez o desenho, mas com o carro batendo em um poste de luz com um corpo atravessando o para-brisa. Como sempre, o cliente não questionou, e ao iniciar os traços, ele não demonstrou sentir nenhuma dor. Ele não parava de rir e dizer o quanto amava seu Opala preto. Crone terminou em menos de 2 horas e seguiu o mesmo ritual. Indicou a pomada e liberou o cliente. Depois disso, terminamos o dia e fomos para o Bar Brahma fazer um happy hour.
Crone disse que nunca tinha sentido tanto prazer em tatuar e que a nova máquina parecia fazer os trabalhos sozinha. Parei de contar quantas cervejas tomamos depois da sexta garrafa. No dia seguinte, cheguei às 10 no estúdio. Meu próximo cliente era às 11 e gosto de chegar cedo e deixar tudo preparado. Olhei para a estação do Crone e ele não estava lá. Muito estranho, pois ele tinha um cliente marcado às 9. Bom, como ele era muito rápido, imaginei que ele tinha terminado e tinha ido tomar um café. Passaram menos de 10 minutos e 2 homens entraram no estúdio e perguntaram pelo Crone. Eu os atendi e disse que ele não estava, mas deveria estar tomando um café. Os homens se identificaram como investigadores de polícia e que queriam falar com o Crone sobre uma mulher que ele tinha tatuado e que havia sido encontrada morta em um beco próximo ao estúdio, com uma facada no peito. Os investigadores mostraram a foto e reconheci de imediato a mulher. Era a cliente que tatuou a La Muerte. Ela estava com a faca cravada no peito exatamente igual à tatuagem. Neste momento, a TV do estúdio estava sintonizada nos noticiários e falava sobre um acidente que tinha acontecido naquela madrugada. Um homem tinha batido o carro no poste, um Opala preto em uma rua vazia na subida, sem nenhuma explicação. Aquele homem era o outro cliente do Crone. A imagem do acidente era igual ao desenho que Crone havia tatuado. Pedi licença AOS Investigadores e peguei os decalques das 2 tatuagens que Crone havia feito. Entreguei para eles e estes desenhos eram exatamente as cenas dos 2 crimes. Os investigadores pegaram o endereço de Crone e foram até sua kitnet na Avenida Consolação. Chegando lá, eles encontraram o corpo de Crone sem vida, pendurado no teto como se tivesse sido crucificado de cabeça para baixo. No corpo de Crônio havia uma tatuagem em suas costas, exatamente com essa imagem sinistra. Quando os investigadores retornaram ao estúdio para nos comunicar sobre a morte de Crone e seus clientes, eu havia encontrado o decalque da tatuagem que foi feita em seu corpo. A primeira e última. Fechamos o estúdio em homenagem a Crone e imaginamos que um serial killer estava de olho nele. Quando fechei minha maleta de materiais de tatuagem, atendo clientes em suas casas também, achei a máquina de tatuar vintage nas minhas coisas. Bom, se você deseja fazer uma tatuagem, tenho condições especiais para quem quiser que eu use a máquina vintage. E aí, amigos do canal? Acreditam em objetos amaldiçoados? Faria uma tatuagem com a máquina vintage? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.